Muito bem, temos mais um dia positivo para as cotações da soja lá em Chicago, altas de 5 pontos em média aí nos principais vencimentos, um movimento que já vem sendo verificado desde a semana passada. Será que é um movimento consistente? Será que tem fundamento que justifique essa alta? Será que a gente vai ver realmente soja sustentada aí acima dos $9 por bushel? Hoje, por exemplo, o primeiro vencimento acabou acima dos $9 por bushel, foi a finalização das negociações lá em Chicago. Quem nos ajuda nessa análise é o Eduardo Vanin, direto lá de Curitiba, onde fica a Agriinvest. Está aqui já o Eduardo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como é que a gente analisa esse mercado em Chicago? Que força é essa que o mercado lá em Chicago tem ganhado aí nas últimas sessões, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, a força da soja ela vem por conta da demanda, tanto por óleos vegetais e também pelo próprio grão. Quando a gente fala do grão, é a China. Semana passada comprou 30 barcos, mais que 30 barcos, dobrou o volume que vinha comprando nas últimas semanas e boa parte desse volume é destinado aos Estados Unidos, para os embarques agora mais curtos, de setembro até novembro, dezembro, quando o Brasil já não tem mais soja. Então, esse volume de compras da China está sendo concentrado nesse momento nos Estados Unidos. Mas também tem demanda para o Brasil, principalmente para a safra nova. Então, temos boa demanda para a soja americana para esse ano ainda e boa demanda para o Brasil para o ano que vem. E você disse que também pelos óleos vegetais. O que está acontecendo no mercado de óleo? Os óleos vegetais vêm subindo rapidamente, principalmente o óleo de palma. O óleo de palma subindo torna-se mais caro em relação ao óleo de soja. Normalmente, a preferência da indústria, principalmente a alimentação, é pelo óleo de soja, considerado um óleo mais nobre. Então, o óleo de palma tem que ter um desconto em relação ao óleo de soja, em torno de $100, $150 posto nos principais destinos. E essa redução e nesse momento vem caindo esse desconto. Então, o óleo de palma está ficando caro e o motivo é redução na oferta. Malásia e Indonésia, que são os dois maiores produtores e exportadores desse produto, em função das quarentenas, principalmente a Malásia, não está conseguindo dar conta da colheita, que ela é diária e depende muito de imigrantes da região ali mesmo. E conforme o governo determinou, por conta do Covid, vai barrar ou limitar bastante a entrada de imigrantes até o final do ano. Isso quer dizer que a produtividade das palmeiras vai cair por falta de mão de obra. E aí a gente vai ter um encarecimento do óleo de palma e aí tornando o óleo de soja mais interessante. E no caso da demanda por óleo de soja, ela tem aumentado também, então? Aqui no Brasil, por exemplo, o óleo de soja está extremamente caro. E por conta da falta da soja, a gente exportou muito, como todos devem estar acompanhando. Então falta soja e o esmagamento está caindo. Então o óleo de soja, por causa do câmbio, mas também por causa dos prêmios, está ficando muito caro. Prêmios aqui no Brasil para óleo de soja para spot estão extremamente elevados. Então o óleo de soja aqui no Brasil ele está muito caro. Então nós somos um player que hoje não é competitivo no óleo de soja. E a gente exporta um certo volume de óleo de soja. Então, essa demanda que deveria o Brasil estar atendendo, não está atendendo. Aí sobra para a Argentina e também para os Estados Unidos. Então, os prêmios na Argentina estão subindo e nos Estados Unidos também a tendência seria de aumento do volume de exportação de óleo de soja e isso acaba dando uma força lá para Chicago, no caso da soja, na carona. Então, óleo de soja em Chicago subindo, puxa a soja na carona também. Agora, isso é um movimento pontual ou ele vai continuar influenciando, na sua opinião, aí, o preço da soja, Eduardo? Olha, se o governo lá da Malásia não relaxar essas medidas, então a gente vai ter uma queda continuada até o final do ano. O óleo de palma vai ficar caro, isso vai dar mais espaço, principalmente para os Estados Unidos, para exportar mais óleo de soja. Então isso, de certa forma, é um ponto positivo na formação do preço da soja em grão e também de Chicago. Muito bem. Agora, quando você fala da demanda por grãos, está aumentando na China e principalmente para volumes de compra a partir de setembro. Que potencial é esse e como é que estão essas compras? Elas já estão aceleradas ao nível de justificar mudança em patamar de preço em Chicago? Veja, Alexander, a China precisa comprar algo perto de 25 milhões de toneladas de soja para esse período até a entrada da safra brasileira. A partir de fevereiro, ela já tem um bom volume comprado aqui no Brasil,
O produtor brasileiro já vendeu bastante, então ela deixaria de comprar soja americana para comprar a nossa soja, que hoje tem um desconto muito bom em relação à soja americana, em torno de $30 por tonelada, posto lá na China. Então, a China precisa comprar esse volume até final de janeiro. E vem cobrindo. Depende muito da concentração e se vai haver crescimento nesse período. A gente está estimando 25 milhões. Desse total, a China já comprou algo perto de umas 9 milhões de toneladas. Faltaria aí 16, 17 milhões para comprar. Seria suficiente para segurar Chicago? Olha, sem algum problema de clima, provavelmente a gente vai ter uma queda a partir de agosto, quando então, se o clima estiver bom, daí entra na sazonalidade da pré-colheita. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Depende um pouco também de um estresse no clima que ainda não existe. Ok, então o clima ainda tem influência na formação de preços, digamos assim. Com certeza. Tanto é que hoje o milho caiu quase 4 centavos em função do clima mais benéfico para os próximos 10 dias, principalmente a partir do final de semana. Então, cai temperatura nos Estados Unidos e vem chuva, com uma boa cobertura. Então, esse é o modelo rodado hoje. Quer dizer, o clima afetou o milho, mas não chegou a afetar a soja por causa da demanda que está tendo. Isso, da demanda pelo grão e pelo óleo de soja que deu essa forcinha aí. Legal. Tendência é de alta então, Eduardo? Olha, por enquanto sim, é sustentado por causa da demanda, mas sazonalmente a sazonalidade é forte. Se não houver um estresse durante o mês de agosto, provavelmente a gente vai ver aquela queda sazonal que a gente sempre vê da entrada da safra americana. E o $9 parecia um número místico aí, sempre que chegava perto recuava tal. Estamos nele, está consolidado ou ainda não? No contrato setembro, 9,03 é um ponto muito importante, bateu aí nas últimas semanas algumas vezes e vai lá bater de novo, acredito. Vamos ver se dessa vez testa para romper. Um ponto importante para a gente considerar é que os fundos estão muito comprados já. Fundos já estão aí com uns 90 mil contratos comprados na soja em grão, aumentando também o tamanho da posição comprada no óleo de soja. Se não houver nada do lado do clima, então os fundos vão ter que liquidar essa posição e aí a gente pode ver pressão de queda. Legal. Então é um ponto para se acompanhar também. Muito bem. Só para a gente caminhar para o encerramento, no Brasil, a gente tem aí uma mudança de patamar dos prêmios, que é em função do quê? Bom, olhando para a safra nova, o prêmio no Brasil está subindo, porque o produtor brasileiro já está muito vendido. Ele está com 40% ou um pouquinho mais de uma safra estimada em 130, 131 milhões de toneladas. É um percentual bastante elevado. Normalmente, para essa época do ano, seria 13, 15%. Então, o produtor não está querendo vender muito mais agora se o preço não melhorar de uma forma significativa, tanto pelo câmbio ou mesmo por Chicago. Então, o produtor tirou o pé da venda, a demanda está aí, outros compradores que não China querem comprar soja nesse momento, até para garantir espaço na logística brasileira. Então a demanda está vindo, a margem de esmagamento na China está muito boa para o ano que vem. Um fator que contribui com isso é a valorização da sua moeda, tornando então a soja importada mais barata para eles. Então, de certa forma, a gente tem boa demanda e o produtor não quer vender muito mais nesse momento. Então, isso é um fator que contribui para a alta do prêmio para o ano que vem. Só hoje 10 centavos de alta. Prêmios em alta, então, para a safra nova, na tentativa de atrair vendedores a partir de fevereiro aí. Mas qual que pelo que você tem conversado aí, qual que é o ponto de atratividade aí? A partir de quanto o produtor estaria disponível para voltar a negociar, Eduardo? Olha, o que a gente vem vendo aí no interior do Brasil, as ofertas estão vindo, não em grande volume ainda, R$2 acima dos níveis atuais. Se a gente está falando de R$2, a gente está falando aí de alguma coisa perto de uns 20 centavos por bushel. Na combinação de Chicago mais prêmio, só Chicago, só prêmio, enfim. Subindo um pouco mais, o produtor ofertaria um pouco mais. Não é grande volume, tá? Então eu não vejo o produtor, antes da entrada da safra, aumentar muito mais esse nível vendido. Definitivamente, acho que não vamos ver grandes volumes trocando de mão até a entrada da safra daqui para frente. Muito bem. R$2 a mais, só para a gente fazer as contas aqui, seria uma soja de...
Depende do interior, né? Depende aí do nível de interior. Em Goiás, por exemplo, na casa dos 96, Mato Grosso na casa aí dos seus 92, 93. Então depende da localidade. Perfeito. Muito bem. Meu caro Eduardo Vanin, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Nesse dia, mais uma sessão positiva lá para a soja em Chicago. Uma tendência, pelo menos de curto prazo, ainda positiva. No entanto, tem algumas colocações importantes que você fez, que a gente precisa entender realmente se a demanda americana vai continuar, e mais que isso, se a safra americana vai ter algum problema ou não, que daí sim a gente consegue entender se um movimento que veio para ficar mais adiante ou se ele tem a sua limitação até agosto aí, que é o ponto onde a gente precisa ver e avaliar o que vai acontecer com a safra americana, certo? Perfeitamente. Então, olhos voltados na China e no clima. Nas próximas semanas é isso. Legal. Eduardo Vanin, grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço a todos e boa semana. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Um mercado positivo, com alguma força aí no primeiro momento, mas com alguns pontos negativos a serem observados e acompanhados. Um deles é o tamanho da safra americana, outro deles é o posicionamento dos investidores. Nesse momento, 90 mil contratos comprados aí, segundo avaliou o Eduardo, mas mais do que isso, a demanda americana. Até entre setembro e janeiro, a demanda americana teria que estar em torno aí de 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos, já comprou cerca de 9 milhões de toneladas, ou seja, tem ainda algo em torno de 16 milhões de toneladas a serem compradas dos Estados Unidos. Por si só, esse volume não seria suficiente para manter a trajetória de alta dos preços. No entanto, um problema na safra americana poderia, daí sim, justificar a consolidação dessa trajetória de alta. Então, esses dois fatores precisam ser observados. A continuidade da demanda chinesa pela soja americana e, mais do que isso, algum problema aí de produção, de produtividade na soja americana. Vamos aos números lá da Bolsa em Chicago. Você acompanha comigo na tela. Agosto, fechando acima dos 9 dólares por bushel, 9 dólares e 3 centes, alta de 5 pontos. Setembro, subiu 4,5 pontos a 8 dólares e 96, o único dos primeiros vencimentos aí a não atingir ainda o patamar dos 9 dólares. Novembro, 9 dólares por bushel, exatamente a 5 pontos de alta, e o janeiro, 9 dólares e 4 centes por bushel, 5 de alta também lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Na contramão, o milho, em função do clima positivo nos Estados Unidos, não deu conta de se manter do lado positivo da tabela. Acabou encerrando aí para setembro com quase 5 pontos de baixa, 3 dólares e 28 centes por bushel. Para dezembro, 3 dólares e 35 centes por bushel, queda de 4 pontos. Para março, 3 dólares e 46 centes por bushel, queda de 3,5%, e maio, 3 dólares e 53 centes por bushel, queda de 2 pontos, mais 75. E para finalizar, temos o trigo, que também teve um dia de pressão negativa aí. Setembro, 5 dólares e 22, queda de 12 dólares, quase 13, 12 pontos, quase 13 de queda. Dezembro, 5 dólares e 28 centes por bushel, quase 12 pontos de queda. O março de 21, quase 11 pontos de queda, 5 dólares e 35 centes por bushel. E o maio fechando com queda de 9 pontos mais 75 a 5 dólares e 38 centes por bushel. Muito bem, esses são os números aí do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção dos senhores, mas amanhã tem mais análise, mais participação de especialistas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.